O vídeo de hoje está pegando fogo. Acompanha comigo aqui agora esses dois pastores falando sobre o dom de língua. Você que está aí do outro lado da tela. O que seria de fato o dom de língua? Seria idiomas ou seria aí falar a língua dos anjos, né, como muitos dizem, ou algo vindo da parte de Deus, e é falar em línguas estranhas? Vamos acompanhar esses dois pastores aqui agora e veja a resposta aqui do pastor Arilton Oliveira neste momento. Acompanhe aí, não sai, fica até o final. Só que antes, vamos acompanhar esse daqui. Acompanhe aí, presta bem atenção. Vamos lá. Porque Paulo, ele é claro quando ele diz, porque quem fala em outra língua não fala a homens, pastor César. Qualquer idioma falado é para a linguagem humana. E aí, você crê de que forma? Você concorda com ele? Será se a Bíblia está falando exatamente isso daqui? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo aqui. Vamos lá. Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus, visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui, eu começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica humana. Por exemplo, Paulo fala do mistério do evangelho que foi revelado. Paulo fala... Que é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério. A palavra é mistério. Mas que vai depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá. E ele continua a dizendo assim, eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó. A profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que era idiomas que Paulo está dizendo isso? E aí, qual a sua opinião? Vamos acompanhar agora o pastor Arilton Oliveira neste momento. E eu convido você, se está gostando do assunto aí, já compartilha, tá bom? Compartilha, curte o vídeo, que é importante você curtir esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas aqui pela a mensagem. Vamos acompanhar o pastor Arilton Oliveira neste momento? Vamos lá, pastor Arilton Oliveira. O que o senhor tem a falar aí sobre a questão do dom de línguas? Comenta para nós aí, pastor Arilton. Então, exatamente 50 dias depois da Páscoa, Deus enviou o seu Espírito Santo em forma de chuva temporã, porque foi esta a chuva prometida, para que a terra fosse molhada, para que a semente do Evangelho fosse lançada. E aqui, em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles receberam naquele mesmo dia o dom de línguas. Ou seja, a capacidade sobrenatural de falar uma língua que eles não conheciam. Não estou falando aqui de línguas estranhas. Não se trata de língua estranha. Os discípulos receberam dom de línguas. E dom de línguas é a capacidade de falar uma língua com a qual você nunca antes teve contato, nunca estudou. Quer a prova disso? Quando os discípulos começaram a falar, as multidões afluíram e começaram a se perguntar, não são estes galileus aí os que estão falando? Eles não são galileus? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Irmãozinho, vá para Atos capítulo 2. É isso que está escrito. Atos 2 diz que era uma língua materna. Do Brasil é o português, da França é o francês, da Alemanha o alemão. Língua materna. Foi esta língua que os discípulos falaram.
E eles começaram a pregar das grandezas de Deus. Alguns acharam aquilo muito estranho e até pensaram: eles estão bêbados. Aí Pedro se levanta. Em Atos 2,15, Pedro diz assim: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Sabe que horas era a terceira hora dos judeus? É a nossa 9ª hora, 9 da manhã. Pedro diz assim: vocês estão achando estranhos estas línguas que eles estão falando? A língua de vocês estão entendendo eles, sendo eles galileus? Agora o que vocês estão vendo aqui, eles não estão bêbados. Agora é 9 da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. Mas o que vocês estão vendo aqui, ele continua, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí Pedro cita em Atos Joel 2, 28 e 29. Pedro diz assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Sabe o que vocês estão vendo aqui? O cumprimento de Joel 2,28. Aquele texto que nós lemos no início. Então, Pedro está interpretando a Bíblia. Pedro está interpretando o acontecimento e está dizendo: o Espírito Santo veio, nós recebemos o dom de línguas. Estamos pregando na língua de vocês, porque isso foi prometido pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, 28. Vocês estão testemunhando aqui um cumprimento profético. Então é Pedro quem vai dizer que aquilo que estava acontecendo era a profecia de Joel se cumprindo. Mas Joel falou de 2 chuvas. Falou da temporã e da serôdia. Joel falou de 2 chuvas. A temporã caía para que a semente fosse lançada. Ou seja, a semente do evangelho agora está sendo lançada. Naquele mesmo dia, diz o livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Depois, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo ganhos e salvos. Ou seja, a chuva temporã veio, a semente foi lançada ao solo e ela começou a frutificar. Nasceu a igreja cristã, a igreja que pregava as verdades da palavra de Deus. Os apóstolos eram membros dessa igreja. Pedro, Paulo, João. Então Deus estava conduzindo o fluxo da história. Eu vou te mostrar uma forma inédita de ter Autodesk, Figma, Aqui, programa ao vivo é assim mesmo, amigos. Vamos passar o anúncio aqui. Ao vivo é assim mesmo. Seguida, o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é o início da dispensação do Espírito. Ou seja, ao começarmos a história da igreja cristã, nós temos no dia de Pentecostes a chuva temporã e a semeadura foi feita. Começou agora a semeadura. O evangelho começou a ser propagado, disseminado. Quer dizer que o arco da história da igreja cristã, ele se abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. Esse tema que o pastor Arilton Oliveira está abordando neste momento aqui fala sobre a chuva serôdia e os eventos finais. Eu vou deixar o link da mensagem aqui na descrição para que você possa, caso queira acompanhar, não só a mensagem, mas se você ainda não conhece o pastor Arilton Oliveira, eu vou deixar aqui o link para que você possa estar acompanhando aqui a mensagem e também para que você possa se inscrever no canal dele e fazer parte, né, dessa comunidade gigantesca aí com mais de milhões de seguidores, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Então fica aqui. Nós entendemos que língua estranhas, ela não existe. Ela não é algo que vem da parte de Deus. Falando sobre línguas, Paulo falava vários idiomas na época. Por isso que o pastor anterior falou, né, que eu falo em línguas a mais, tal, enfim. Mas aprendemos que, à luz da Bíblia, o verdadeiro dom de língua
nada mais é do que falar em idiomas, são os idiomas. Quando os discípulos começaram a pregar o evangelho na língua materna daquelas pessoas de outras nacionalidades, eles mesmos expressaram, não são nós não estamos, eles não estão falando nossa língua materna, nós não estamos entendendo tudo isso aqui. E alguns diziam que eles estavam bêbados, e não. Era coisa de Deus mesmo, era coisa do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe, e eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, para que você possa estar acompanhando essa mensagem com o pastor Arilton Oliveira, tá bom? Que Deus ele te abençoe aí, de forma especial, a tua vida.